A interação entre medicamentos e álcool pode levar a efeitos adversos no corpo, mas uma em especial tem sido bastante alarmante nos dias de hoje. Com o aumento das prescrições de drogas sedativas e hipnóticas como o Zolpidem, mais e mais casos de pessoas misturando essa droga com álcool têm surgido, muitas vezes com desfechos fatais. Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou biomédico, mestre em ciências, e nesse vídeo aqui eu quero explicar para vocês por que você nunca deve misturar o álcool com o Zolpidem. Muitos agentes são capazes de promover uma depressão no sistema nervoso central e promover efeitos sedativos e relaxantes. Os principais representantes farmacológicos são os fármacos sedativos e hipnóticos. Um fármaco sedativo diminui a atividade, modera a excitação e acalma a pessoa que o recebe, enquanto um hipnótico é capaz de produzir sonolência e facilitar o início e manutenção do sono. Em sua grande maioria, os fármacos sedativos e hipnóticos vão atuar sobre um sistema específico de neurotransmissão do sistema nervoso central, que é a neurotransmissão GABAérgica inibitória. As principais classes desses sedativos hipnóticos são os barbitúricos, os benzodiazepínicos e as drogas não benzodiazepínicas, que no caso é a classe do Zolpidem. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, sendo fundamental para inúmeras funções cerebrais, dentre elas a regulação do ciclo de sono-vigília. O GABA promove sua atividade inibitória através da ação de dois grandes receptores, os receptores GABA-A e GABA-B. De forma simples, enquanto os receptores GABA-A possuem a capacidade de gerar respostas inibitórias rápidas, os receptores GABA-B promovem essas respostas através de alterações do metabolismo celular e expressão de proteínas. Quando a gente olha para o papel da atividade GABAérgica sobre a regulação do ciclo de sono-vigília, a gente percebe que quando você aumenta o tônus GABAérgico inibitório, você favorece com que ocorra a indução do estado de sono, diminuindo o estado de vigília. Em outras palavras, o aumento do tônus GABAérgico facilita com que a gente consiga entrar mais facilmente num estado sonolento, fazendo com que a gente consiga dormir e estando menos atento às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. É exatamente o balanço entre a atividade inibitória do GABA e de outros neurotransmissores, como por exemplo a melatonina, o glutamato, a dopamina, a noradrenalina, a serotonina, enfim, vários outros neurotransmissores, sobre o sistema que controla o ciclo de sono-vigília e faz com que a gente tenha momentos específicos para poder ficar acordado e momentos específicos para poder conseguir dormir. E o que o Zolpidem tem a ver com isso tudo? Bem, o Zolpidem é classificado farmacologicamente como um fármaco sedativo e hipnótico não benzodiazepínico que atua justamente sobre a atividade do sistema GABAérgico no sistema nervoso central. Ele é um modulador alostérico positivo dos receptores GABA-A, aumentando a capacidade de ativação do receptor GABA-A ao se ligar no seu agonista endógeno, que no caso é o GABA. Ou seja, o Zolpidem tem como mecanismo de ação a potencialização da atividade GABAérgica sobre o sistema nervoso central, promovendo efeitos hipnóticos pronunciados que são utilizados terapeuticamente para diversos transtornos psiquiátricos que incluam com alterações do sono, inclusive insônias primárias e secundárias. O grande problema é que o álcool também exerce efeitos sobre a atividade do sistema GABAérgico e sobre esse equilíbrio excitatório inibitório que é responsável pela regulação da atividade do ciclo de sono-vigília. O álcool é uma droga que tem como mecanismo o aumento do tônus GABAérgico de forma contundente e prolongada, pois ele atua tanto aumentando a liberação de GABA pelos neurônios pré-sinápticos, como também aumentando a atividade de receptores GABA-A pós-sinápticos. Esses dois mecanismos fazem do álcool um potente sedativo, com uma capacidade prolongada, dependendo da dose, de diminuir a atividade neuronal, diminuir a excitabilidade do sistema nervoso, favorecendo com que haja uma indução do sono, só que, além disso, você também pode ter certos prejuízos dependendo da dose. Em outros termos, o grande problema de se misturar o Zolpidem com o álcool é que o mecanismo de um vai favorecer o mecanismo de outro, fazendo com que haja um descompasso muito grande na atividade do sistema GABAérgico, nesse equilíbrio excitatório inibitório, favorecendo o aumento significativo da atividade GABAérgica e, portanto, uma
diminuição muito drástica na estabilidade neuronal, na comunicação entre os neurônios de diversas partes do nosso corpo. É interessante destacar que o zolpidem por si só tem um nível de tolerância muito grande e são raríssimos os casos de algum tipo de overdose ou de alterações tóxicas com o uso de zolpidem até em faixas muito grandes de dose, ou seja, doses muito altas não geram tantos prejuízos para o paciente. Só que quando você mistura o zolpidem com o álcool, esse nível de tolerância decai drasticamente, fazendo com que essa combinação acabe por, muitas vezes, chegar a ser fatal, porque aí você inibe demais certas partes do cérebro e a pessoa pode acabar tendo uma depressão respiratória e que pode, por sua vez, levar à morte. Bem, eu espero que vocês tenham entendido e que, a partir de hoje, se vocês verem alguém que utiliza zolpidem querendo utilizar nem que seja um pouquinho de álcool, que você fale para ela e explique por que essa combinação não faz muito sentido e pode ser bastante perigosa. Muito obrigado pela atenção e até mais!